graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Estamos iniciando mais um devocional dia a dia com Deus, no início de mais um dia, de mais um mês, né? Que o Senhor esteja nos abençoando para que todos os nossos começos, todos os nossos inícios sejam permeados por sua palavra, né? Que nós sejamos admoestados e ensinados por ela. Hoje eu escolhi um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, e eu trarei algumas breves aplicações para a nossa vida sobre esse texto. O versículo 1 diz assim: Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: Tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e elas enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: Agora venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Irmãos, como aplicação para a nossa vida hoje, desse texto, né, desse ocorrido, nós podemos tirar algumas aplicações, algumas lições. E a primeira delas é que no versículo 1, a viúva disse a Eliseu que um credor procurava os seus 2 filhos para tê-los como escravos. Irmãos, e é exatamente isso que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele tenta fazer conosco todos os dias. Ele tenta nos escravizar, né? Esse é o desejo dele, nos tornar escravos do pecado, nos tornar escravos das trevas. Esse é o desejo do nosso inimigo, inimigo de Deus. No 2º versículo, Eliseu pergunta o que ela tem em casa, né? E o Senhor nos pergunta qual a porção de Deus que nós temos. E, na realidade, eu escutei uma ministração a respeito desse texto e algo me deixou bem impactada. O Eliseu aqui, ele não perguntou se ela tinha muito, se ela tinha pouco, mas ele perguntou se ela tinha algo, né? E o Senhor, ele nos pergunta se nós temos algo, se nós temos algo dele, porque como aconteceu naquela multiplicação de pães e peixes, onde o menino tinha 5 pães e 2 peixes, o Senhor, ele alimentou toda uma multidão, né? E ele só precisou de 5 pães e 2 peixes. O Senhor, ele tem o poder de prover, de multiplicar, de abastecer, né? E ele pergunta para nós o que nós temos, porque o pouco que nós temos pode ser útil nas mãos do Senhor. O Senhor pode fazer multiplicar, superabundar, né? E Ele pode alimentar multidões com o pouco que nós temos. E eu falo isso espiritualmente, né? Porque esse azeite, ele simboliza a unção de Deus, né? É o conteúdo de Deus em nós. Então, quanto de Deus nós temos para dar para as pessoas, ou para sermos também abastecidos, porque nós só damos aquilo que nós temos, né? Então, primeiramente, o Senhor, ele precisa nos encher para que depois nós possamos alimentar outras pessoas, né? Que nós possamos abençoar outras pessoas com esse conteúdo da palavra de Deus. E a viúva, ela tinha uma vasilha de azeite e Eliseu mandou ela pegar muitas vasilhas, quantas ela conseguisse, né? E cada vez que ela virava o seu pote de azeite, o azeite fluía, né? E depois que ela derramou nas vasilhas o azeite, Eliseu mandou ela fechar a porta, né? E eu achei muito interessante essa questão de que, primeiramente, o Senhor, ele só enche vasos vazios. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, nós nunca seremos cheios pelo Senhor, porque não haverá espaço para ele, né? O Senhor, ele precisa de espaço para crescer em nós. Então, se nós estivermos tão cheios das nossas coisas, né, dos nossos achismos, o Senhor, ele nunca poderá ser
acrescido à nossa vida, né? Esse azeite, essa unção de Deus, ela nunca poderá ser cheia em nossa vida. E essa questão de fechar a porta é porque quando nós estamos abastecidos de Deus, nós precisamos fechar a nossa porta, nós precisamos criar uma barreira em nós para que nada possa nos distrair. Porque o mundo e o inimigo, ele vai tentar nos escravizar e ele vai lançar setas, ele vai lançar situações. Se nossas portas estiverem abertas, nós vamos nos distrair e esse azeite, essa unção que há em nós, ela pode se esvair. Então nós precisamos fechar nossa porta no sentido de não nos determos às distrações desse mundo, né? Para que esse precioso azeite ele permaneça em nós e ele possa fluir de forma que o Senhor ele nos preencha e possa preencher outras pessoas também através da nossa vida, né? E por fim, a viúva, ela acabou com todas as vasilhas que ela tinha. O Senhor, ele proveu azeite para todas as vasilhas e Eliseu disse para ela que esse azeite serviria para pagar suas dívidas e que eles poderiam viver do que sobrar, né? Então o Senhor, ele é um Deus que provê. Ele é um Deus que provê não só para a nossa vida física, mas ele é um Deus rico, abundante espiritualmente, e isso só vai depender da nossa disponibilidade. Se nós tivermos as nossas vasilhas de azeite disponíveis para ele encher, certamente nós seremos cheios, e quanto mais vasilhas nós tivermos, ou seja, quanto menos de nós tivermos, né? Quanto mais vazios nós tivermos, o Senhor terá espaço para ser preenchido em nós, o Senhor terá espaço para colocar esse azeite, essa unção em nós, né? Então, que assim como essa viúva, nós tenhamos vasilhas vazias, que nós nos esvaziemos para que o Senhor possa nos preencher do seu conteúdo, da sua palavra e da sua unção, tanto para benefício nosso como para benefício de pessoas, né? Assim nós poderemos alimentar pessoas com essa palavra maravilhosa. Eu vou orar para que o Senhor nos dê essa disponibilidade, porque a riqueza de Deus, ela está disponível a nós, mas agora nós precisamos levar as vasilhas e enchê-las, e essa parte depende de cada um de nós. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um início de dia, Senhor, por mais um início de mês, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando a nossa vida, que o Senhor nos dê novos recomeços, que as tuas misericórdias se renovem a cada dia nas nossas vidas. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê corações disponíveis a Ti, que nós dia após dia possamos estar nos esvaziando, para que o Teu azeite, a Tua unção possa ser acrescida em nossas vidas. Ó Deus, e que nossas portas estejam fechadas para que as distrações não roubem esse azeite precioso da nossa vida. E que em nome de Jesus, assim como essa viúva, ela teve do que se alimentar, ela teve do que se sustentar, que o Senhor seja o nosso sustento e nosso alimento todos os dias, porque riquezas o Senhor tem de sobra para nossas vidas, o Senhor tem riquezas espirituais abundantes, e só depende da nossa atitude para com essas riquezas, para com esse azeite, essa unção. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê da Tua paz, do Teu abrigo, Senhor, e nos dê direção para vivermos conforme a Tua vontade. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um bom dia e que esse azeite seja acrescido na sua vida, mas que você tenha a disposição de se esvaziar para ser cheio do Senhor, em nome de Jesus.